Quando a gente fala, pessoal, de OCDE, a gente tem aí nessa organização, eu acho que eu nem preciso dizer, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nesse tempo atual, a gente tem a possibilidade de entrada do Brasil. Então, em junho, a gente teve aprovado pelo Conselho da OCDE um roteiro para a entrada do Brasil na organização. Esse roteiro ele é enviado, né, é indicado para os países que têm interesse na entrada, e nesse roteiro tem diversos itens, vários mesmos, e aí quando eu falo em vários, é uma lista extensa de políticas, de normas, de questões que têm que ser atendidas, de média de 250 instrumentos técnicos. E aí a gente vai falar um pouquinho depois a respeito em que pé o país está. Mas voltando nessa linha, né, o que eu preciso, o que o país precisa para entrar, para poder fazer parte desse grupo seleto? O pessoal fala que é o grupo dos países ricos, mas eu particularmente gosto de dizer que, na verdade, a gente teria ali um grupo de países confiáveis, né, para melhor prática de negócios. Então, mostrando ali um pouco de um avanço nesses diversos eixos que são elencados, né, infraestrutura, questões relacionadas a meio ambiente, governança. E aí entra no nosso tema que acho que a gente vem discutindo sempre com muita intensidade nesse último ano de ESG, né? Então, quando a gente tem essas boas práticas listadas, a gente converge de maneira total, porque vem nessa prática, melhor prática ambiental, social, governança, de infraestrutura, regulatória, modernização. Então, hoje, quando a gente fala da OCDE e essa possibilidade do Brasil participar, né, ser um dos países participantes dentre os 38 países que temos hoje nesse grupo, o ponto principal é demonstrar ao investidor essa confiabilidade desses países que estão nesse mesmo momento para tentar entrar. Digamos que o Brasil é o país mais avançado nesse processo. E essa entrada, ela pode garantir essa aplicação das melhores práticas, como eu disse, convergindo justamente com a questão do ESG. Quando a gente fala das condições para essa entrada, hoje a gente teria aqui um empecilho um pouquinho maior na parte do meio ambiente, né? Quando a gente fala de cada uma dessas mais de 200 normas, a parte relacionada ao meio ambiente, ela pode ser mais delicada. Então, quando a gente tem um país que adere a todas essas normas, qual que é a ideia desse grupo? Estimular o progresso econômico, o comércio mundial, dar essa credibilidade, essa visibilidade para firmar acordos. Então, dá para entender isso como um selo, né? A gente tem aqui um selo e a cada exigência a gente consegue ir ticando, né, um passo a passo. A gente tem diversos momentos em que o país tem avançado nisso, mas a gente tem uma falta, assim, que eu imagino mais significativa em relação, por exemplo, à reforma tributária, muito se falta em relação ao meio ambiente, as medidas anticorrupção. Então, esse selo de organização de um país, ele tem muitos impactos. E um deles é que, muitas vezes, existem fundos de investimento que só aplicam, né? Esses fundos, eles só dão o devido olhar a países com esse selo, digamos assim. Então, essas regras de governança, mostrar que essas regras de governança estão sendo cumpridas, é de extrema relevância.
tem especialistas que falam, e qual é a parte negativa dessa entrada? Eu, particularmente, não vejo parte negativa, até mesmo porque a gente consegue avançar em vários setores com isso. Então, atualmente, essa tentativa, né, esse momento que a gente tem, esse plano de alcançar os indicadores, são muito importantes. Tem até um decreto, né, de estratégia federal para desenvolvimento nos próximos 11 anos. Isso, é claro, tem que... a gente está falando aqui de um plano a longo prazo, né? No mínimo aqui uns 3, 4, 5 anos para a gente conseguir ter um avanço significativo, apesar de a gente já estar, como eu comentei há pouco, talvez ser um dos países que estão nesse pleito mais avançados. Então, quando a gente fala em números, a gente tem essa quantidade de instrumentos, né, que são exigidos, que faltam para a gente ainda aplicar, e nessa média aí alcançando quase 200 e tantos instrumentos necessários, né, aí a gente colocou 230, desse roteiro para adesão ao CDE que foi indicado, o Brasil já cumpriu e já foram reconhecidos um pouco mais de 100. Então, vamos dizer que a gente está ali quase no meio do caminho, porque depois a gente já submeteu quase 50. Então, hoje é o país mais avançado dos que estão nesse processo, mas a gente precisa ainda, como eu comentei, ter esse momento, e no momento de troca de governo, né, de poderes no país, é um momento delicado para se pensar. Pode haver algum tipo de retrocesso nesse sentido? Eu particularmente entendo que não, porque quando a gente fala desse pedido, dessa entrada do Brasil na OCDE, isso vem já de um tempo, isso não é de agora. A gente tem um governo há muitos anos, né, atuando nesse sentido, um Brasil, na verdade, há muitos anos atuando nesse sentido, independente do governo. Então, a gente teve anteriormente governo PT indo nessa toada, teve governo Michel Temer indo nessa toada, assim como o governo Bolsonaro. Então, a gente não espera, né, que exista qualquer tipo de retrocesso nessa entrada, nessa continuidade de aplicação e de cumprimento a essas normas que estão no roteiro. Agora, é interessante que você vê estudando essa parte de entrada desses países, pensa que há uns 5 anos atrás, até mais, né? Vamos botar aí, há 10 anos atrás, a Rússia tinha interesse e estava, né, caminhando, ela estava num processo também de roteiro para tentar entrar. E, no fundo, ela acabou só distanciando. Então, esse momento que a gente está hoje é crucial, mas não quer dizer que, por mais que, sendo otimista, eu penso que a gente está com um pezinho, mas não quer dizer ainda que a gente tem esse passe garantido, tá? Então, quando a gente... Você pode perguntar, Viviane, porque pelo que você está falando, o Brasil só tem a ganhar com isso. Talvez volta a ser um país investment grade, os investidores adoram essas regras, tem muitos benefícios para o país e a população. E aí, qual que você acha que seria a principal razão que o Brasil não tem ido mais rápido nesse caminho no passado? Porque eu estou vendo aqui que tem mais que 100 instrumentos e esses 100 instrumentos a serem adotados, imagino que impliquem muitas mudanças legislativas. Então, ou seja, imagino que essas não são mudanças fáceis para fazer. Perfeito, Kira. O Brasil, eu sempre falo uma frase, e aí o pessoal que já me viu em outro webcast talvez possa lembrar, mas o Brasil, ele está numa lista, dentre os países, ele está em segundo lugar, numa lista de quase 100 países, que tem maior complexidade
para cumprimento de obrigação, principalmente, e de complexidade também de leis tributárias e respectivamente, né, e consequentemente, do cumprimento delas. Então, essas legislações e esse arcabouço jurídico, esse momento que a gente tem diversos temas, eixos, com um país que tem todo tipo de legislação e com muitas... Você ainda tem legislações muito atrasadas, tá, Kira? É complicado. Então, quando vem com todos essas metas para cumprimento de boas práticas, a gente tem o que afeta diretamente a parte econômica, de infraestrutura ambiental, proteção de dados, e aí é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, a criação e a independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente como um dos requisitos para cumprimento da OCDE, né? Então, a gente tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, como uma coisa mais recente, e aí você vai ver que a autoridade ela não está totalmente atuante, mas ela foi criada no timing, ela foi... aí, o que será isso? Isso era uma das metas, né, uma das questões para cumprimento desse momento do Brasil junto à OCDE. Então, são muitos eixos. E aí, quando a gente fala desses diversos itens que precisam ser ticados, né, para essa entrada, é uma dificuldade, não tem como dizer que não. E aí, nessas linhas que a gente pode permear entre a parte, né, como eu comentei, de infraestrutura econômica, social, ambiental, eu acho que a gente poderia ter a gente tem uma maior dificuldade na parte ambiental, né, de meio ambiente hoje, e também nessa questão das políticas de anticorrupção. Então, hoje o meio ambiente, essa parte ambiental, é o que mais preocupa os principais especialistas, né, que focam nessa área dessa questão da entrada do Brasil na OCDE. E também existe um pouco de preocupação de que alguma legislação que hoje possa ser entendida como um instrumento que foi ticado aí dessa lista, que ele possa retroagir de alguma forma, como a parte da reforma trabalhista. Existe por conta de algum tipo de fala, né? E aí, assim, isso eu não existe nenhuma afirmação e nem estudo por trás, mas existe preocupações do mercado em relação ao novo governo natural, quando a gente tem uma troca de governo, ainda mais quando a gente tem alguns precedentes ali, às vezes não tão positivos, que possa haver um retrocesso em algum instrumento. Mas o que a gente vê hoje é um avanço, né? E uma coisa interessante que a gente poderia dizer é que a parte de ESG, essa parte relacionada ao ambiental, social, governança, isso todas as empresas e o próprio governo está muito comprometido com isso. Então, apesar do conselho, né, da organização, falou, olha, você tem várias áreas a desenvolver, você precisa me entregar toda essa relação de documentos, eu tenho aqui um problema relacionado à biodiversidade, ao desmatamento, mas vamos embora, constrói esse caminho, sabe? E uma coisa que a gente pode ver esse comprometimento, né, é que dentre os 5 países que foram aprovados para poder cumprir, né, essas metas, a gente tem o Brasil como o país mais desenvolvido, que tem buscado, né, ainda mais esse ingresso na OCDE. Eu acho que uma das coisas também, Kira, que a gente consegue entender muito claro são essas medidas a longo prazo, porque apesar de você falar assim, poxa, mas eu tenho um decreto aqui até 2031 para cumprimento, mas não tem muito como ser diferente quando a gente fala de algo tão grande, sabe? Não tem um histórico de países que conseguiram em muito curto prazo desenvolver e entrar e a gente tem colegas como Chile e que também levaram tempo para isso, sabe?
Não sei se você quer falar um pouquinho mais? Pode. Não, legal. Ou seja, ainda que tem um grande benefício para o Brasil em entrar, o desafio em adotar, porque imagine que esses instrumentos eles vão ser adotados via mudanças na legislação, tipo, e nós estamos discutindo uma abrangência enorme que vai impactar, acho que tanto talvez políticas públicas quanto as empresas, mas talvez acho que a maioria de nossas pessoas escutando aqui são de empresas, mas as empresas vão ter um grande impacto nesse processo. Sem dúvida. E parte daí, sabe, que é muito difícil. É claro que a gente tem ali o governo atuando, mas quem vai dar esse empurrão e essa necessidade, como é o caso do ESG, a gente sabe que isso é parte das empresas e depende também não muito delas, né? Como eu comentei, que tem fundos de investimento que só aplicam em países com esse selo. Poxa, será que existem outros países que também buscam fazer negócio somente com quem está, né, nesse seleto grupo, por conta dessas regras de governança que de alguma forma poderia resguardar os negócios? Isso, sem dúvida, a gente sabe que os empresários vão buscar. E aí as legislações, elas vêm nessa toada de falar assim, olha, então já que você está buscando, né, e já que eu preciso e eu tenho interesse e eu preciso de vocês para isso, eu vou colocar legislações para serem cumpridas nesse sentido. E aí, de novo, voltando até um pouco na questão da LGPD, é uma legislação claramente que traz essa busca. Qual busca? A busca de visar um cumprimento de pilares, né, relacionados à governança, à transparência, à parte social, né? Então, não deixa de ser um cumprimento de uma função social e de um avanço que já existe no exterior e que aqui antes não existia, né? Então, a segurança de fazer negócios, ela é muito importante. E aí eu acho que a gente consegue convergir, e aí por isso também, né, mais um tema que converge totalmente com a questão da Política Nacional de Modernização do Estado, né, que veio esse Moderniza Brasil, que a gente até falou, foi no começo do ano, né, em um webcast. Por quê? Né? Por que falar dessa questão? O Moderniza Brasil, ele veio através de um decreto federal, né, do ano passado, no final do ano passado, em que ele traz 5 eixos para melhoria. Mesma coisa, né, andando, né, como eu comentei, convergindo nesse mesmo sentido. E aí essas melhorias, tanto que a Política Nacional de Modernização do Estado indica, como até mesmo que a gente vai ver daqui a pouco, a lei de melhoria do próprio ambiente de negócio, para essa primeira, né, para essa política nacional, a gente tem até um fórum que é o Moderniza Brasil, né, esse ambiente de negócios, que ele veio, né? A intenção é melhorar a posição do nosso país, do Brasil, no índice de Doing Business. Então, existe um índice também que se diz quais são os melhores países para fazer negócios, né? E aí o Brasil, hoje, ele está em 100º tal lugar, ele quer entrar e quer cumprir, né, tudo que está nessa política, nesse decreto, para poder entrar entre os 50 melhores países para se fazer negócios. E a ideia desse decreto, o prazo era até mais curto, ele queria cumprir diversas normas para estar nesse ranking dos 50 melhores países até 2023. Esse é um ranking do Banco Mundial, tá? E ele avalia essa facilidade de se fazer negócios entre um grupo de 190 países. E quando a gente fala desse momento, né, do Brasil e desse objetivo mesmo de diminuir, desburocratizar as questões que a gente tem relacionado aos nossos, né, como eu comentei, ao nosso complexo arcabouço jurídico,
essa diminuição de burocracia para os empresários, principalmente internacionais, entenderem esses aspectos é muito importante. Então, tanto na parte de procedimento para a instalação das empresas no país, quanto nas melhores execuções de contrato. A gente tem, às vezes, contratos complexos e de difícil entendimento para muitos estrangeiros, e também para uma amplitude dessa questão do comércio exterior em si, né? A gente até participou do fórum, né, que advém como eu posso dizer, desse decreto da Política Nacional de Modernização do Estado. Então, a gente esteve presente no final do ano passado nesse fórum, em que a maior parte, né, desses empresários estava sendo convidado pelo país, né? Então, tinha representantes de várias entidades e setores produtivos no Brasil, mais privado até mesmo do que público, mas falando, olha, como que vai ser minha atuação? Quais são minhas propostas? Quais são meus próximos passos para que eu consiga desenvolver e cumprir essas metas? Como que eu posso atrair maior investimento para o país? Como que eu posso interagir, fazer uma interação, né, desses representantes da infraestrutura com o pessoal da indústria têxtil, da parte elétrica, da automobilística e da alimentícia? Como que eu vou fazer isso? E aí o fórum foi uma ideia, né, uma questão que está instituída nesse decreto, justamente para poder fazer esses representantes conversarem, trazer um pouco mais essa proximidade do privado com o público, né? Então, a ideia de falar, olha, eu tenho aqui 5 eixos que eu quero desenvolver, que são, como eu comentei, né, a ideia de um ambiente de negócio próspero, a evolução dos serviços públicos, o governo e sociedade digital, né, que falei há pouco, então essa obrigação também de desenvolver e ter um desenvolvimento digital importante. Isso tudo vem do próprio decreto, tá? Nessa toada de agir, garantir as melhores práticas, conversar entre as áreas, conseguir que essas mudanças, de certa forma, possam simplificar os negócios no país, né? Eu acho que essa ideia do Moderniza Brasil, ela vem muito numa toada de falar, olha, eu vou trazer a responsabilidade para mim de fazer esses setores conversarem, interagirem, mas eu estou aqui coordenando, mas vocês precisam articular, eu vou estar monitorando, mas vocês também me ajudem a avaliar as políticas, os programas, as ações de modernização do governo federal. Então, sem dúvida, é uma iniciativa de parceria do governo com a iniciativa privada para essas ações voltadas nesse aperfeiçoamento mesmo desses 5 eixos temáticos que o próprio decreto traz. E aí, de maneira totalmente também entrando aqui na mesma linha, a gente vem falar sobre a lei de melhoria do ambiente de negócios. Então, essa legislação, ela veio, né, e ela se autodeclara assim, né? A ideia dela é ter a facilitação de abertura de uma empresa no Brasil, de repente chegar até mesmo a proteger acionistas minoritários, que a gente tinha, assim, uma problemática envolvida, e até mesmo a desburocratização empresarial. Até para não me estender tanto aqui, o que são muitas dessas mudanças dessa legislação, mas a gente trouxe aqui alguns tópicos, e aí, Kira, me ajuda, essa apresentação é disponibilizada para o pessoal que está aqui depois? Isso, exatamente, tipo, aí, e acho que toda a apresentação, as pessoas já poderiam entrar agora e tem uma aba da apresentação onde podem baixar todos os slides. Então, todos esses... Então, ou seja, todos os outros slides, talvez a gente não vai conseguir passar por todos, mas os participantes vão ter acesso
para todos. Não, bacana. Era só para saber, porque assim, aqui a gente tem inputs, claro, que são pontos, né? Como eu comentei, são bullets que a gente trouxe dos mais importantes. Mas quando a gente fala, e aí trazendo um resumo aqui, dessas mudanças que essa legislação trouxe, a gente tem uma proibição da acumulação de cargos de presidente do conselho e do cargo do diretor-presidente. E o que eu falo? Tá, mas por que isso, né? Qual que é a ideia disso? É tentar justamente falar assim, olha, veja que além de eu tentar facilitar, além de eu tentar melhorar esse ambiente, né? Essa questão nas empresas, eu também estou buscando uma transparência, tá? Então, a acumulação de cargo ela poderia ser ruim, então vamos tentar buscar aqui uma maior transparência. Vamos também, ao mesmo tempo, quando a gente fala aqui da questão dos acionistas minoritários, e como que eu posso ajudá-los também, como que eu posso ajudar também as menores empresas, como que eu vou literalmente desburocratizar esse processo, tá? Então, é diminuição da retirada da própria de burocracia, claro, né? Então, retirar também a obrigatoriedade de reconhecimento de firma dos atos societários, né? Para registro em junta, na junta comercial, a substituição de livros contábeis para registros mecanizados, eletrônicos. Então, tem diversos pontos quando a gente fala dessa legislação que a ideia é como que eu posso facilitar? E aí tem outros pontos aqui, sei lá, muito pertinentes, que, como o Kira comentou, a gente não vai conseguir passar por todos, mas são impactos dessa lei que vem até na parte de remuneração da própria administração, né, da lei, enfim. Então, é importante a gente passar por isso, mas entender que ela também traz na mesma ideia que vem o decreto da Política Nacional de Modernização do Estado, trazer um pouco do que representa e do que o país quer nessa toada de entrada da OCDE, nessa parte de cumprimento do ISG, nessa parte de cumprimento da própria política nacional. Então, Kira, eu acho que esse overview pode, às vezes, ajudar um pouquinho a conversa também com Michela Romero, né? Legal, muito obrigado, Bibiana. E agora acho que vamos para o Romero e Romero, talvez se você poderia nos falar talvez um pouco da história, tipo, o que é essa OCDE, como foi criado, o que tem feito? A história é muito interessante, tanto do ponto de vista da OCDE, quanto dessas interlocuções e participações e engajamento com o Brasil. Quando a organização começou, ela era uma organização para a reconstrução da Europa. Foi na esteira do Plano Marshall, inclusive o nome era outro. Era realmente para reconstrução, para construção e cooperação na Europa. E na Europa, diga-se de passagem, no momento em que os países no pós-guerra estavam arrasados, não é que era uma Europa de países ricos, era uma Europa de países destruídos em reconstrução. Então, muitas das políticas desenvolvidas naquele momento, elas, de certa forma, herdaram parte da mesma filosofia que se via na Liga das Nações, que era uma filosofia de cooperação e de interdependência econômica para facilitar a paz, sobretudo. No caso específico aqui, sempre houve um viés de facilitação do investimento estrangeiro, que é o que esses países precisavam. E não tenha dúvida que o investidor principal naquele momento no mundo seria os Estados Unidos. Então, não há dúvida que muitas das políticas inicialmente adotadas tinham inspiração
em práticas legislativas, normativas do ambiente de negócios americano. A gente vê isso muito claramente nos temas tributários, mas em outros também a gente observa, ou seja, regras de boas práticas que fariam com que multinacionais americanas expandissem com segurança na Europa, tratassem com os países europeus com um grau de confiabilidade, para usar o termo muito bom que a Bibiana usou também, alto, e com uma certa uniformidade ou padronização de regras que em muitos se assemelhariam a práticas de tributação, especialmente, mas também em outros temas, observadas nos Estados Unidos. Então, de certa forma, teve isso sim. Foi a herança da Liga das Nações traz essa conciliação com o direito europeu, continental, com práticas europeias, alemãs principalmente. Já havia um exercício de conciliação de normas do direito anglo-saxão com o direito continental, o direito civil de origem alemã. Isso foi herdado de um lado e foi enfatizado nesse arcabouço de regras a serem desenvolvidas lá na década de 40 e 50 e 60 e 70 com mais temperos, mais normas, mais práticas de inspiração norte-americana. Ao mesmo tempo, antes de a gente entrar na aproximação com o Brasil, é interessante também se lembrar que uma vez que um país é membro da OCDE, a OCDE ela não vai ter instrumentos de, como é que eu posso dizer, de coerção. O que ela tem é que os mecanismos de coordenação, de cooperação e principalmente as práticas de revisão de pares são práticas importantes para salientar se um país se desvia das obrigações que assumiu. E esse desvio causa, em relações internacionais, dá margem para retaliação, que pode ser em assuntos completamente diferentes. Então, de novo, você não vai ter multas, penalidades, você não vai ter consequências objetivas, concretas, diretamente relacionadas aos instrumentos OCDE em caso de não aderência ou descumprimento por países que já são membros. E isso se observa muito. Você não tem um clube de amigos, você tem um clube de cooperados, né? São países que cooperam e concorrem, competem e discordam ao mesmo tempo, mas que tentam se manter num ringue aí com golpes acima da linha da cintura. Então, não é um ambiente particularmente amistoso nem pacífico, mas é um ambiente que há para que seja feita a coordenação buscando o mutuamente possível, o mutuamente, aquilo que a gente costuma falar em economia do second best, né? Você nunca vai conseguir otimizar o ganho individual de ninguém. Em teoria dos jogos isso é muito claro, mas com isso você acaba maximizando o ganho médio de todos. Então, basicamente, o mecanismo de cooperação, de barganha através da cooperação é esse, não é tão principiológico quanto é finalista, né? É minimizar danos e maximizar a média dos resultados comuns. Isso vem se observando ao longo das décadas, né? Essa relação conflituosa se vem se observando ao longo de décadas. E, em especial, em matéria tributária, na década de 80, os países em desenvolvimento, principalmente as ex-colônias, através das Nações Unidas, da ONU, começaram a entender que muitas daquelas regras que foram desenhadas para a reconstrução da Europa mantinham, de certa forma, um privilégio, digamos, um estímulo, talvez desproporcionalmente grande, ao investidor. Né, o que em matéria tributária se chama ao país de residência, né, e não ao país fonte. Então, as Nações Unidas começaram a lançar instrumentos paralelos, né, uma outra convenção modelo, etc., onde se buscava talvez reequilibrar um pouco a jurisdição fiscal, tributária, dos países que recebem investimentos, ao invés de simplesmente facilitar, desonerando, facilitar os investimentos do país investidor. Então, essa mudança de ótica, o Brasil, na década de 80, foi muito protagonista. Assim como o Brasil havia sido protagonista na Liga das Nações e não na reconstrução da Europa, o Brasil foi muito protagonista no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU, na década de 80, onde foram trazidas
digamos, visões diferentes ou ligeiramente diferentes ou complementares sobre os mesmos temas em matéria de cooperação econômica e especificamente em matéria tributária. Então, na década de 80 para frente, o Brasil passou a ser um dos líderes no âmbito da ONU, junto com Índia, com China, com alguns outros países, de, digamos, alternativas ou pequenas, que podem ser relevantes, pequenas alterações de algumas das práticas tributárias preconizadas, defendidas pela OCDE. É como se houvesse uma certa rivalidade institucional, que hoje continua viva, entre OCDE como desenhista de normas tributárias internacionais e ONU. E o Brasil, de certa forma, no campo, no lado da ONU, tentando defender os interesses do Sul, né, dos países em desenvolvimento, etc. Tentando ser os líderes dos menos ricos, digamos assim. Então, isso se perpetua até a década de 90, mas na década de 90, a aproximação pós-Plano Real, já na época do Fernando Henrique, foi muito mais pragmática, né? Houve aí uma decisão, acho que pragmática do governo brasileiro, observando o que aconteceu na década de 80 e 90, de vantagens, de maior fluxo de investimento estrangeiro para os países que fizeram ao mesmo tempo abertura econômica, que conseguiram estabilidade monetária e que se alinharam a regras e práticas da OCDE, houve vantagem, houve crescimento econômico, houve, de fato, influxo de investimentos, não mais no contexto de reconstrução de Europa, mas de reunificação com a Europa Oriental, por exemplo, e de emergência de chamados na época tigres asiáticos. O Brasil despertou para que não era um tema principiológico, não era um tema de que regra é melhor, era um tema de se você adota as mesmas regras e as mesmas práticas, realmente a insegurança diminui, a incerteza diminui, logo mais investimento acontece. As instituições, sendo mais parecidas, elas são percebidas como mais confiáveis. Então, esse movimento brasileiro, ele se iniciou na década de 90, sim, de aproximação do Brasil, ao mesmo tempo que a OCDE buscava também ampliar a sua relevância. Então, a OCDE buscou, na década de 90 também, com a emergência da China, da Índia, o Brasil também indo bem economicamente no período pós-Plano Real, foi iniciativa também da OCDE essa aproximação, trazer Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, África do Sul, China, trazer para a mesa, tentar conciliar essas práticas normativas de governança, de transparência e essas práticas tributárias. Então, com essa aproximação, muito rapidamente se começou a falar essa língua do número de instrumentos, né, que a gente ouviu aqui muito competentemente a Bibiana falando, e que ainda é a linguagem falada pela diplomacia brasileira, pela linguagem oficial do governo brasileiro existem 400 instrumentos, precisamos entrar em 250, já estamos em 108, passamos da metade, estamos avançados. O problema é que tem alguns instrumentos que, se você não converge, são deal breakers. Você pode ter 238, não tiver 2 ou 3, não funciona, não vai para frente. E como a Bibiana colocou, os temas tributários tendem a ser os temas mais difíceis de se alinhar à legislação. Eu até ouso dizer que a legislação ambiental brasileira é muito boa, e aonde há deficiências é na execução, no compliance, na fiscalização, etc. Enquanto que na legislação tributária, o desenho da legislação é ruim. É aí que dá curto-circuito e não bate com o resto do mundo. E que, principiologicamente, e também para fins de política fiscal, algumas dessas práticas, por decisão do governo brasileiro, até o primeiro governo Lula e até o governo Dilma, não iriam ser mudadas. A Receita estava entrincheirada, dizendo, olha, a OCDE vai mudar as práticas, eles estão percebendo a fragilidade das próprias normas tributárias da OCDE e, eventualmente, a OCDE vai se parecer mais com o Brasil. Então, vamos esperar e não fazer todas as mudanças e vamos deixar que a OCDE se convirja e se aproxime das práticas brasileiras antes do Brasil se aproximar das práticas da OCDE. Era uma visão equivocada, sem dúvida, mas foi uma visão que até muito recentemente imperou. Então, em termos de contexto, de onde a gente veio e onde a gente está, antes de entrar nos temas técnicos, Kiran, é isso. Legal. E em termos de o que você considera o objetivo do OCDE e do porquê que
que convidaram o Brasil para entrar dentro desse objetivo? O objetivo, de fato, é crescimento econômico mútuo. O maior crescimento econômico que cada país pode ter é aquele que ele faz minimizando o conflito econômico. Então, quanto mais abertura comercial, quanto mais abertura para investimento, quanto mais similaridade de regras houver, maior vai ser o comércio internacional e o investimento estrangeiro. Isso é da teoria econômica, é sabido há décadas, mas isso foi observado na prática, em especial na União Europeia, com aquilo que houve lá de integração econômica entre os países, e de forma mais ampla no ambiente dos países cooperados através da OCDE. Então, o crescimento desses países, através do intercâmbio de mercadorias e serviços, de capital e de conhecimento, foi desproporcional ao resto do mundo, exceto pelas políticas específicas adotadas por um país como China e Índia. Mas de forma sustentável, não pontual, o que cada um desses países consegue, através dessa organização, é crescer mais, enriquecer. E o Brasil, fazendo parte disso, o enriquecimento do Brasil faria bem para todos, seria bom para todo o planeta. Então, é ao mesmo tempo altruísta e egoísta, né? O Brasil se tornando mais parecido com a média OCDE em todas essas normas diferentes, em especial as tributárias, vai ser bom para o Brasil, vai ser ótimo para o Brasil e vai ser bom também para os outros países. Todos vão ter mais comércio e mais investimento. E por que você acha que o Brasil não conseguiu entrar antes? Tipo, quais têm sido os barreiras do passado que ainda não estamos nessa discussão? Eu entendo que a tributária é a principal de longe e que ela superada, possivelmente hoje não acredito haver outros deal breakers. Talvez o tema de práticas anticorrupção seja algo a ser observado, né? Até que ponto a nossa legislação e a nossa implementação e compliance nessa legislação é boa o suficiente. E o compliance, obviamente, ambiental, muito embora, como eu disse, eu entendo que o desenho legislativo é bom. Mas em matéria tributária, Kira, nós temos 3 problemas gravíssimos. Um deles está bem perto de ser resolvido, a gente vai falar mais sobre ele hoje, que é preço de transferência. Mas tem 2 outros. Além da nossa disparidade de regras de preço de transferência, que tanto leva a dupla tributação, principalmente dos estrangeiros que investem no Brasil, quanto de potencial não tributação, principalmente de brasileiros que investem lá fora, ou seja, uma forma de subsídio quase disfarçado, você tem também a tributação de vários tipos de remessas que o Brasil faz, através de retenção na fonte, dentre outros tributos, de forma muito diferente, muito isolada, não só pelo tamanho da carga, mas pelos tipos de incidência. Imposto de renda na fonte, CID, alguns outros tributos não recuperáveis que incidem sobre remessas, sobre pagamentos feitos a partir do Brasil, são práticas brasileiras históricas que o Brasil se orgulha delas, em grande medida, por entender que elas protegem o Tesouro Brasileiro contra a erosão de base, né, e desvio de lucros a vida inteira, mas são práticas, de certa forma, em que prejudicam mais o fluxo comercial e o fluxo de investimentos do que agregam ao Tesouro Nacional. A gente já fez até alguns estudos econométricos para demonstrar isso para o próprio Tesouro Nacional. Agora, esse tema das remessas, ele se materializa muito no texto dos tratados em matéria tributária, os tratados bilaterais que o Brasil assina. Historicamente, lá na década de 60, a gente utilizava um modelo de tratado, que é justamente onde se disciplinam essa jurisdição tributária, esse poder de tributar remessas bilateralmente vai sendo desenhado, definido, negociado através dos tratados bilaterais. O Brasil utilizava em grande medida na década de 60, o mesmo padrão da época utilizado pelos países OCDE. É muito próximo, pouquíssimos desvios. Da década de 80 para frente, justamente quando o Brasil participou do desenvolvimento de uma nova convenção modelo, que é a das Nações Unidas, o Brasil começou a ter tratados até mais
digamos, conservadores e protetores do país que recebem investimento, protetores do tesouro, né, na visão fiscalista, do que até a Convenção da ONU. Então, o Brasil passou a tentar liderar, por exemplo, deveríamos proteger mais os nossos tesouros assim. E aí essas convenções brasileiras que permitem essa tributação de remessas, independente da nossa legislação interna, ficaram muito desalinhadas com o que é a convenção modelo da OCDE, que é um dos instrumentos para o qual a convergência brasileira é necessária. Sem o Brasil adotar a recomendação do Conselho da OCDE quanto à utilização da Convenção Modelo OCDE para os seus tratados bilaterais, logo para a tributação de remessas, a gente também corre alto risco de não ser aprovado nesse ingresso. Então, esse tema é um tema chave, crítico, ainda pendente, a gente vai falar mais sobre ele hoje. E, por último, a nossa tributação do consumo e das transações, das operações, essa loucura que a gente sempre, há quantas décadas, 3 décadas, a gente se defronta e discute no âmbito de que seria uma reforma tributária, também causa empecilhos ao comércio internacional, especialmente quando existe resíduo de carga tributária na exportação. Por exemplo, a gente tem alguns mecanismos como Reintegra, tal, que tentam mitigar isso, mas o Brasil ainda tem resíduo de carga tributária nas exportações. E é onde você tem uma não recuperação de tributos sobre transações semelhantes à IVA, etc. Ou seja, você tem tributos cumulativos na cadeia de produção, na cadeia comercial. Isso é considerado também um ônus ao comércio internacional. Então, também, sem uma reforma da tributação do consumo, também é difícil que o Brasil seja aceito como membro, porque o seu ambiente de negócios ainda não é confiável se você não consegue ter uma restituição de um ICMS, por exemplo, num prazo razoável. Então, são esses 3 temas. Preço de transferência, a gente está quase lá. Tributação de remessas, ainda temos um caminho a percorrer com esse alinhamento ao menos ao que seria nossos tratados bilaterais, se não legislação interna. E, por último, alguma melhoria, alguma reforma que não seja ótima, que seja possível, sobre a tributação do consumo e das transações. E como que... Então, essa parte fiscal, ele é uma área central. E como que este processo de interação com o OCDE, por exemplo, a gente viu que o OCDE publicou este ano esse Roadmap for OECD Membership para o Brasil e 5 outros países, e depois, em outubro, o Brasil encaminhou um memorando inicial de entrada do OCDE. Então, como que são esses passos, são significativos? Como funciona essa interação e esses desafios fiscais, eles estão nesses documentos? Esses passos são muito significativos, esses desafios fiscais estão nesses documentos, e é aí que mora a incerteza quanto à mudança de governo. Eu vou ser um pouco menos otimista, não vou ser pessimista, mas eu vou ser um pouco mais conservador que a Bibiana com relação à mudança de governo. Em que sentido? Dentro vamos dizer, dos instrumentos já ratificados, né, etc., aqueles 108, 100 e qualquer coisa que o Brasil já tem, 11 são tributários. Né? Tem vários outros de outros assuntos. Você vê 11 em matéria tributária. Tem 8 pontos no plano de acessão, no Roadmap for Accession, que são do Comitê de Assuntos Fiscais, do CFA. Dentro desses 8 pontos, 5, eu não vejo problemas. Troca de informação, transparência, estatística, dados, etc. Tem 3 pontos que o primeiro deles é justamente o alinhamento à Convenção Modelo em matéria tributária da OCDE, aonde eu ainda vejo o Brasil desalinhado. Houve uma aproximação substancial e eu tenho, inclusive, uma felicidade muito grande da PwC ter contribuído para isso, no novo tratado que o Brasil assinou recentemente com o Reino Unido. Uma grande aproximação, mas ainda não está convergente, aderente à Convenção Modelo. Ainda tem diferenças importantes ali dentro. Então, mas a prática brasileira, eu não sei até que ponto ela vai continuar nesse direcionamento
de alinhamento com a Convenção Modelo. Eu entendo que sim, entendo que isso deveria ser política de Estado, mas eu tenho aqui alguma dúvida quanto a se a orientação, quanto a alguns dos itens técnicos mais importantes, como, por exemplo, a arbitragem internacional em matéria tributária, no contexto do procedimento amigável para a resolução de disputas. Então, eu não sei se a gente vai conseguir ter esse mecanismo, e eu não sei se esse mecanismo não existindo, num ambiente que a gente tem as regras, por exemplo, de preços de transferência que a gente deve ter, com um grau de sofisticação, complexidade e subjetividade alto, se um sem o outro funciona. E isso pode causar algum dos países membros a não se sentir confiante o suficiente dentro do grupo de trabalho. Daqui a pouco eu falo como é que são essas estruturas, mas existe um grupo de trabalho, chama-se Grupo de Trabalho 1, onde os países estão representados, e nesse Grupo de Trabalho 1 trata-se justamente da Convenção Modelo da OCDE para evitar a dupla tributação de investimento e renda. Então, nesse grupo de trabalho 1, alguns dos países muito conservadores, como a Alemanha, que não são entusiastas da entrada brasileira, haja visto o histórico que nós tivemos do Brasil desrespeitando o tratado que tinha com a Alemanha denunciando e o tratado sendo terminado. Então, existem alguns países bastante céticos quanto ao quanto o Brasil vai, de fato, convergir no nível necessário, né, para além de preços de transferência. E nesse grupo de trabalho 1, eu espero que o Brasil continue como vem caminhando no sentido da convergência. Mas pode acontecer de haver uma mudança de política quanto à não incidência, redução, por exemplo, de hipóteses de incidência de retenção na fonte sobre remessas. E eu não sei se isso vai ser o suficiente para impedir o apoio de um país como a Alemanha. Talvez seja, talvez não. Estamos negociando o tratado novamente com a Alemanha. E isso vai ser, para mim, um grande determinante de até que ponto uma negociação com a Alemanha vai confirmar o necessário para ter o apoio da Alemanha no grupo de trabalho 1. Mas esse é um item. Um outro item, eu diria, de fato, é dentro dos tratados, esses mecanismos de resolução de controvérsias que o Brasil ainda, por desenho, não adota. Se o Brasil ao menos adotasse nos tratados, muito embora a gente só tenha 34, 35, acho que agora assinamos o 36º tratado, um país membro da OCDE, em média, tem 70, 80, 90 tratados. Então, muito embora a gente só resolvesse o desenho legislativo, o desenho normativo através do tratado e não por legislação interna, ao menos se a gente se posicionasse convergentes, a gente não tivesse aqui reservas quanto à Convenção Modelo, que hoje o Brasil teria. Hoje o Brasil, para se tornar membro, ele teria que se posicionar relativamente aos termos da Convenção Modelo. Um não-membro faz observações quanto às cláusulas que adota de forma diferente. O Brasil tem algumas observações. Só que um não-membro não tem obrigação de fazer reservas, porque se ele simplesmente não fizer reservas, o pressuposto na interpretação dos tratados é que aquela cláusula vai ser adotada, aquela interpretação vai ser seguida. O Brasil hoje ele teria que fazer reservas a inúmeras cláusulas da Convenção Modelo. E essas reservas, a meu ver, hoje inviabilizariam a entrada brasileira. Isso está no roadmap. Essa análise é o primeiro bullet, essa análise não só análise, essa convergência à Convenção Modelo é a primeira exigência, o primeiro bullet dos 8 itens do CFA dentro do roadmap. Assim como lá no 4º bullet, ou 5º bullet, está a questão da tributação do consumo. Ou seja, você não ter uma desoneração resíduo tributário, uma cumulatividade nas transações que possam impactar o comércio exterior. Aí entra a reforma tributária brasileira, que é um nó. Então aí eu tenho para mim duas incertezas. Hoje, com a nomeação do Bernard Arpia na equipe lá do Lula, eu tenho mais esperanças quanto à questão da tributação do consumo. Mas ainda no item de alinhamento à Convenção Modelo, eu ainda tenho dúvidas do quão rápido a gente vai se movimentar para que essa convergência continue caminhando como caminhou até hoje. E eu estou pensando aqui para as empresas que estão aqui escutando isso, porque estamos discutindo que tem mais que 200 instrumentos, que tem vários requerimentos para o Brasil, mas sendo que entre eles os tributários são os mais importantes e que talvez você considera que esses acordos com o OCDE
que seja um dos principais drivers que poderiam Sim. gerar essas mudanças? Eu entendo que sim. Eu entendo que nesse número imenso ainda que falta, isso é uma receita para simplesmente festejo, né? Ou seja, eu não tenho dúvida que é só uma questão de trabalho que muitos dos itens não tributários que ainda estão pendentes aí de alinhamento que ocorram. É questão de pauta, de logística, de apresentação de mudanças de normas infralegais, enfim. Você tem aí um trabalho pesado, é um trabalho duro, mas eu não tenho muita dúvida que para a imensa maioria dos itens faltantes, ele vai acontecer. Demora 2 anos, 3, 4 anos no máximo, eu acredito. Agora, esses itens tributários, esses 2 ou 3... esses itens não tributários, eu entendo, só poderiam, a meu ver, melhorar a vida das empresas. Algo mais de desburocratização, algo menos de junta comercial, enfim. A gente teria medidas de facilitação, menos apostilas, enfim, a gente teria medidas de facilitação realmente da atividade empresarial dentro de muitos desses itens. Talvez uma descartorização da cultura brasileira, né? Vivemos uma cultura cartorial. Então, talvez isso esteja dentro aí, haja um lobby, eu não tenho dúvida, mas eu acredito que esse tipo de empecilho vai ser vencido. Aonde eu vejo as dificuldades é em poucos instrumentos, como eu falei, é a efetividade de uma reforma tributária, principalmente de você não ter tributos não recuperados efetivamente, ou seja, inclusive dentro de muitas das discussões da reforma que está em pauta, havia uma preocupação quanto à segurança financeira dos estados, né? Só vai ser reembolsado quando verificado que foi pago na cadeia produtiva. Alguns dos itens aí que são detalhes técnicos, que hoje o Brasil simplesmente por desenho não tem, mas detalhes técnicos da reforma tributária que agora, se Deus quiser, vai acontecer. Se não for bem feito, você pode continuar a ter resíduo, você pode continuar a ter crédito acumulado não recuperado, seja em cadeias que levam à exportação, seja em cadeias que utilizam da importação. Esse tipo de cumulatividade nas transações que acontecem dentro do Brasil por conta de carga tributária, seja de um IBS novo, de uma CBS nova, seja de CMS, IPI, o que for, cumulatividade na cadeia de suprimento, de produção, de comercialização, pode ser um empecilho. Eu não sei que país vai ser mais vocal quanto a isso, mas pode ser um empecilho, sim. E, por fim, esse tema da tributação das remessas, de novo, não há expectativa que o Brasil modifique isso através de legislação interna, o que facilita muito. Tem muitos países que na legislação interna têm tributação de remessas as mais diversas. Os Estados Unidos não tributa serviços, por exemplo, em remessas internacionais, mas ele aplica 30% sobre várias outras, juros, etc., royalties e tal, e só reduz para 0 ou menos de 5 através de tratado. Então, ainda que o Brasil não modificasse a legislação interna, onde tem incidências várias de tributação sobre remessas, se através dos tratados internacionais o Brasil adotasse uma postura que nos tratados isso pode ser sim alinhado aos demais países e ou eliminado no caso de algumas situações como serviços, e no caso do tratado com o Reino Unido, pelo menos há uma movimentação nesse sentido, ou reduzido, aí a gente conseguiria ter essa aproximação. Só que tudo isso, com a regra de preço de transferência nova, já dando por certo que ela vai acontecer, também acho que 24 ela passa, 23 ela passa para valer em 24, é o que eu acredito. Ainda temos aí risco ou chances disso acontecer em 23 para valer em 24, eu acho muito improvável. Mas pressupondo que a legislação de preço de transferência nova está valendo, ela é muito complexa. Ela, nos países membros da OCDE, é o que mais dá razão e gatilho para a necessidade de procedimentos de resolução de controvérsias internacionais. Isso é enorme, é gigante, e isso o Brasil ainda não tem. Então, isso, para mim, se eu fosse a Alemanha, ou o Reino Unido, ou Estados Unidos, no grupo de trabalho 1, eu estaria muitíssimo preocupado com isso, para não ter um tema de dupla tributação pendurado no judiciário brasileiro por 20 anos, para o judiciário brasileiro interpretar o que é que diz as diretrizes da OCDE de preço de transferência. Então, se isso for o cenário que a gente aterriza, não tiver uma resolução rápida, fácil para evitar a dupla tributação por diferenças de interpretação do princípio arm's length, por exemplo, a gente continua desalinhado para fins do grupo de trabalho 1. E desses diferentes tipos de alteração
tributária, quais que você acha que seriam os do maior impacto nas empresas e aqueles que viriam mais rápido? Olha, sem dúvida nenhuma, o de maior impacto nas empresas seria da tributação do consumo, porque essa afeta todas as empresas, brasileiras, estrangeiras, todo mundo. Então, a famosa e velha discussão de reforma tributária, de PEC 45, de PEC 110, pressupondo que aqueles princípios de não cumulatividade, plena, crédito financeiro, restituição, se tudo aquilo funcionar, impacta o Brasil muito positivamente. E favorece muito esse processo de acessão do Brasil à OCDE. O maior impacto é esse, toda essa mudança na teia tributária brasileira de tributação do consumo e das transações. O que é mais visível, porém, quando a gente fala de OCDE que vem mais à mente, também vai impactar muito as empresas, principalmente as multinacionais, obviamente, que é a mudança nas regras de preço de transferência. Então, a gente vai passar a operar num ambiente diferente, é um ambiente de regras muito mais sofisticadas, mais complexas, mais subjetivas, mas é o padrão utilizado no mundo. Eu brinco muito com esse tema dizendo que o Brasil tinha uma tomada de 3 pinos, né? E que por melhor que fosse essa tomada de 3 pinos, ou pior que fosse a tomada de 3 pinos, ela não liga, ela não conecta com o resto do mundo. Então, para a gente conseguir conectar o fluxo comercial e de investimentos com o resto do mundo, é onde a gente se conecta através do comércio de bens e serviços e tecnologia, ou seja, preço de transferência dentro das multinacionais é o maior item, o maior volume de comércio internacional que existe é aquele que ocorre dentro das multinacionais. Então, dentro das cadeias globais de valor, a participação de multinacionais com suas transações intercompany são desproporcionalmente maiores, 50%, 60%. De todo o comércio internacional é controlado por regras de preço de transferência. Então, se essas regras brasileiras destoam, o Brasil perde fluxos comerciais e perde investimentos, simples assim. Então, a partir do momento que a gente converge, e essa convergência é iminente, Michela vai falar um pouco mais sobre isso, a gente já estava na expectativa dessa lei ter saído em 2020, veio a pandemia. E daí, agora em 2022, todo o esforço feito, um trabalho muito intenso, muito bem feito, inclusive, pela Receita Federal, de alinhamento conceitual, né, de finalização do que seriam os temas a serem legislados, né? Só que a lei não saiu ainda, a gente está aguardando. Primeiro a gente aguardava um projeto de lei, depois passou a ser um projeto de medida provisória. Não foi publicado, não foi enviado para o Congresso. A gente sabe que ele parou na Casa Civil, né? Assim como outras medidas provisórias pararam na Casa Civil. Então, o tema ficou bastante político. Mas a minha perspectiva é que, aí sim, concordo com a Bibiana, há consenso à direita, à esquerda e ao centro sobre esse tema específico, porque não se trata só de um tema de alinhamento com a OCDE. Esse é um aperfeiçoamento da legislação brasileira que já ficou documentado pela própria Receita Federal, que ele, de um lado, vai favorecer o investimento estrangeiro direto no país, vai favorecer a inserção do Brasil maior em cadeias globais de valor, por um lado, ou seja, melhoria no ambiente de negócios. Por outro lado, ele vai fechar algumas brechas. A gente tem hoje uma disparidade na regra brasileira que, em algumas situações, mas são situações materiais, ele acaba permitindo a não tributação de parte do lucro residual, principalmente de multinacionais brasileiras. Isso passou a ser transparente no diálogo com a Receita Federal, com as autoridades, enfim. Isso foi demonstrado, inclusive, pelo secretariado da OCDE para a Receita Federal brasileira. Rulings, etc., emitidos por países europeus, foram mostrados para a Receita Federal. Olha, está aqui como a sua regra brasileira não é uma blindagem patrimonial para o Tesouro Nacional. Está aqui onde você perde receita. Então, isso ficou muito demonstrado. Então, o convencimento dentro da Receita Federal é pleno. E os técnicos que apoiam o novo governo também já se manifestaram favoráveis a esse alinhamento no tema de preços de transferência. Então, a mudança nas regras de preço de transferência, se não vier por MP aí nos próximos 15 dias, ela vai vir, seja por MP, seja por projeto de lei, e quase certamente vai vir já no começo aí de 2023. Então, isso é o grande passo, pelo menos a curto prazo, que vai sim impactar muito a vida das empresas multinacionais que nos escutam aqui. Legal. E quando você fala que vai ter muito impacto nas empresas, isso para aquelas empresas que fazem transações internacionais,
essas alterações que você está citando aqui são alterações profundas dentro do sistema de transferência. Basicamente a nossa forma de cumprir com a norma no Brasil, deixando de lado qualquer mudança nas operações, na estrutura das empresas, mas simplesmente comparando apples com apples. A empresa não modificou nada as suas transações. Ela vai ter que modificar completamente o seu cálculo e a sua documentação para demonstrar o cumprimento com as novas regras. E essa demonstração e essa documentação, ela é muito mais complexa do que é hoje. Hoje em dia, muitas das empresas têm soluções integradas ao seu sistema, soluções sistêmicas. A regra brasileira, depois de muito contencioso, pelo menos nos últimos 10 anos, ela passou a ser relativamente, comparativamente ao padrão OCDE, relativamente simples e relativamente objetiva. Então, você consegue parametrizar as operações, lançar dentro do sistema e, basicamente, o seu sistema de ERP junto com o seu engine fiscal e com algum software de verificação, algum mecanismo de verificação que, por exemplo, nós fazemos, você consegue ter um grau de segurança alto quanto à aderência ao cumprimento das obrigações com relação a essa regra. No padrão OCDE, existe um estudo econômico que precisa ser feito, uma análise funcional e econômica do perfil das operações brasileiras face ao perfil das operações globais e da cadeia de valor a qual pertence a operação brasileira. Essa análise é mais complexa, simplesmente já partindo desse pressuposto, ela é mais complexa. Além dela ser mais complexa, ela tem um formato diferente e ela aplica métodos diferentes. Então, ela se materializa sistemicamente, contabilmente, de forma diferente. Não vai mais ser, num primeiro momento, automático. Você vai precisar analisar realmente o perfil econômico e funcional das operações brasileiras, identificar qual deveria ser o método utilizado. Foi citado pelo público aí, por exemplo, o Brasil não tem o Total Net Margin Method, que é muito utilizado no ambiente OCDE, que é um método de precificação com base no lucro líquido apurado numa cadeia, né, por uma empresa que tem geralmente riscos ou funções relativamente limitados dentro de uma cadeia. Muitas das multinacionais brasileiras, elas anseiam por poder utilizar esse método. Mas mesmo na utilização desse método, vai ter um estudo novo para o Brasil, onde a análise funcional das operações brasileiras vai ser testada e revisada pelo fisco brasileiro, ou seja, vai ser novo para o fisco brasileiro também, e aonde você pode ter determinadas diferenças ou peculiaridades de como a empresa funciona no Brasil, que podem fazer com que esse estudo seja particularmente complexo. Mesmo no ambiente OCDE, o Brasil não vai ser um país dos mais fáceis. O Brasil não vai deixar de ser Brasil por se tornar membro da OCDE, por ficar mais confiável. Vai continuar a ser um ambiente altamente regulado, com muitos regimes especiais, seja regulatórios, seja tributários, seja enfim, trabalhistas, o que for. E tudo isso se reflete nessa análise econômica para a precificação. E aí, essa análise econômica, com essa complexidade maior por ser Brasil, ainda passa por um requerimento de comparabilidade. Então, existe uma análise de comparabilidade, onde as margens aplicadas ao método mais adequado têm que ser medidas em comparação com o mercado. E nós temos uma escassez de dados públicos no Brasil sobre margens para perfis transacionais. Nós não temos os dados disponíveis. O fisco talvez pudesse produzir, porque tem SPED, etc. Mas como as empresas brasileiras de médio e grande porte não publicam resultados, nós não temos no Brasil a mesma disponibilidade de bases de dados sobre empresas comparáveis que existe lá fora. Então, muito provavelmente, a gente vai acabar num cenário de uma certa insegurança quanto à determinação do método mais adequado. Após a determinação do método mais adequado, vamos ter uma insegurança quanto à confiabilidade dos dados de comparação. E se a gente tiver que importar os dados estrangeiros, que é o que se faz, por exemplo, dentro da Europa se importa, pela América Latina, países pequenos, economias menores, se importam dados, você faz ajuste de comparabilidade para trazer os dados estrangeiros. Fazer ajuste de comparabilidade para trazer dados estrangeiros para o Brasil é totalmente factível, a gente tem tecnologia para fazer isso, a gente PwC, mas vai ser muito complexo. Então, essa complexibilidade, seja do estudo funcional, seja da determinação do método mais adequado,
seja da perspectiva que isso vai ser revisado pelo fisco numa primeira viagem, vai ser experimental para o fisco também, seja dessa dificuldade com relação aos dados nacionais, seja com essa dificuldade com relação aos ajustes de comparabilidade dos dados estrangeiros, vai fazer com que as empresas brasileiras, as empresas que operam no Brasil, sendo multinacionais, sejam de capital brasileiro, seja de capital estrangeiro, agora, na verdade, passem a ter mais insegurança. Vai ser um período de maior insegurança jurídica pela natureza dessa norma. Como eu estava dizendo, não necessariamente é um julgamento de valor quanto à norma, mas esse é o padrão OCDE, essa aplicação do arm's length através dos métodos e da linguagem das diretrizes de preço de transferência da OCDE, uma norma bastante subjetiva e de alta complexidade. As empresas brasileiras vão enfrentar essa complexidade e vão ter uma curva de aprendizado para isso de alguns anos, assim como o fisco brasileiro. Então, eu prevejo para as empresas brasileiras, além dessa maior dificuldade de compliance no momento inicial, eu prevejo também um momento de insegurança jurídica onde pode haver um aumento de contencioso. E que, na medida em que nós não tenhamos os mecanismos para evitar esse contencioso, mecanismos alternativos de resolução de controvérsias, de eliminação de diferenças, como, por exemplo, uma transação fisco-contribuinte mais ampla do que aquela que tem hoje, além desses mecanismos internacionais, vai ser um aumento de contencioso também. Então, em alguns fóruns, eu brinco dizendo, acho que vai ter um período que vai ser um tsunami aí de contencioso, pelo qual a gente vai ter que passar. Ou seja, é uma boa notícia? É uma boa notícia que a gente vai ter uma regra compatível com o resto do mundo. Mas, como tudo, tem um outro lado. O outro lado dessa moeda é mais complexo e provavelmente vamos ter mais contencioso, pelo menos por alguns anos. Romero, acho que essa aderência nossa, né, do Brasil, né, às diretrizes da OCDE, claro, sim, é uma notícia boa, positiva, né, que traz para o país, né, um status aí também diferenciado, mas, de fato, esse elemento subjetivo, né, adicionado a todas as outras ações que as empresas vão estar sujeitas, isso, de fato, vai trazer, pelo menos nos primeiros anos de adaptação, né, que as novas regras vão estar vigentes, acho que vai trazer aí, de fato, né, uma complexidade aí para as empresas. Exatamente. Eu fico pensando aqui, prevendo esse cenário onde você está vendo esse tamanho de mudança nesse tipo de prazo, o que as empresas deveriam estar fazendo? Elas já deviam, nesse momento, ter feito, se não façam com urgência, uma modelagem de como poderia ser sua análise funcional e econômica hoje. Há muita gente que hesita, dizendo, não, vamos esperar para ver como a norma brasileira vai sair. Ok, a norma brasileira pode vir pior do que a média OCDE, não tende a vir melhor do que a média OCDE. Então, o que é que eu faria? Pelo menos para ter uma ideia, se você já tem ou aonde você pode ter um problema hoje, eu faria, e muitos clientes meus estão fazendo, uma análise de como seria o impacto, qual seria o impacto e como provavelmente seria um estudo feito com base nas normas OCDE, ou seja, com base na experiência internacional que toda multinacional tem, você consegue desenvolver uma análise funcional como você espera que ela fosse aplicada num país membro OCDE. Você consegue fazer uma aplicação de métodos como você espera ele fosse aplicado no ambiente OCDE. E você pode fazer, através de julgamento, alguma análise para o benchmark, ou seja, que comparabilidade você vai utilizar nessa possível aplicação de um método adequado de acordo com as diretrizes OCDE. Se você faz isso, você consegue perceber, bom, eu tendo a ter a mesma carga, eu tendo a ter aumento de carga, eu tendo a ter redução de carga, e nesse estudo, aonde é que mesmo com uma regra normal, né, com uma regra não ruim, onde é que eu tive mais dificuldade, onde é que eu tenho mais insegurança? Eu tenho mais insegurança com minha escolha de método, com minha análise funcional, eu tenho mais insegurança com meus dados de comparabilidade, onde é que podem estar minhas fragilidades. Com isso, eu entendo, as empresas antecipam parte do exercício, ganham tempo, porque uma vez que a norma brasileira saia, eu não tenho dúvida que dentro dela vai ter algumas pegadinhas, vão ter alguns pontos onde pode haver ainda talvez alguma divergência quanto à prática média de um país membro da OCDE, ainda que fique dentro do espectro do que fazem todos os países membros da
OCDE, você pode ter algo que foge à média, onde o Brasil vai ser mais rigoroso, onde o Brasil vai ser mais difícil. Eu brinco dizendo que, para quem faz preços de transferência intensamente fora da América Latina, você consegue ter uma noção de países que são mais difíceis que outros, como, por exemplo, o Canadá não é um país fácil, a Espanha não é um país fácil, a Itália não é um país fácil. E o Brasil, a meu ver, vai talvez beber muito dessa fonte, vai trazer muito da forma de fazer preço de transferência que se observa em alguns desses países, como Espanha e Canadá. Mesmo dentro da América Latina, você tem momentos diferentes. Países adotam regras semelhantes ao OCDE há muito tempo, mas dentro da região você tem países que são muito mais difíceis de interpretação, na linha de interpretação do que outros, ou de compliance do que outros. Então, o Brasil tende a estar entre os mais difíceis dentro do que seja um escopo ainda aceitável pelo grupo de trabalho 6 da OCDE, que é o que trata de preços de transferência. Mas eu digo que esse estudo antecipado, antevendo uma regra média, eu entendo que é o mínimo que uma empresa pode fazer nesse momento. Inclusive, através desse estudo, você pode já identificar alguma necessidade de reestruturação, de redesenho, de transações ou de perfil funcional, e aí a regra não estando em vigor ainda, você tem ainda a oportunidade de agir relativamente a essas possíveis mudanças, né, de processos, ou de sistemas, ou de transações, daquilo que seja. Romero, até Legal. nesse sentido, a gente vê, sim, já clientes nossos, né, que a gente vem trabalhando juntos, fazendo essa modelagem, né, até, antecipando, né, os efeitos, potenciais efeitos que as alterações das regras podem trazer, porque, assim, com tudo que a gente vem acompanhando nas discussões, né, Romero, quando as regras vierem, elas vão valer, né? Então, tudo que a gente tem ouvido que não vai, a Receita não vai aceitar um período de transição, ou seja, ou a gente vai mudar e a gente vai mudar, o que ela pode eventualmente é conceder talvez prazos um pouco mais longos, né, para que as empresas consigam ser compliant, para entregar a documentação que vai ser exigida, mas que de fato, em se virando a chave, as novas alterações vão valer. Então, esse exercício antecipado, né, prévio, de se avaliar o potencial impacto, né, das alterações, isso é muito válido para que as empresas, né, tenham um tempo hábil ainda, né, digamos, para eventualmente mexer um pouco, né, nesse perfil que vai ser o perfil da operação, o perfil da empresa, que vai ser muito importante nessa avaliação do preço de transferência nessas novas alterações. Exato. Legal. E talvez, Michelle, você pode fazer algumas perguntas para você. Dentro deste aspecto dos preços de transferência, quais seriam as empresas que teriam os principais impactos nesse cenário? Não, as atuais, nas regras atuais né, que já estão vigentes aí desde 97, pela Lei 9430, a legislação brasileira já trazia um conceito muito amplo de partes relacionadas, né? Não somente operações que importação e exportação de bens, direitos e serviços, né, entre empresas do grupo, como também operações com empresas sediadas em países com tributação favorecida, tax havens, ou eventualmente com terceiros, na qual se goze de uma relação de exclusividade, né? Então, com essas alterações, de fato, vai ser um espectro muito mais amplo, né? Como o Romero já mencionou, né? Ele vai trazer operações, reestruturações societárias, né? Então, ou seja, essas alterações vão, de fato, ampliar o espectro, né, no qual as empresas terão que ser mais compliant, né, frente às operações, às reorganizações que se façam nas regras de preço de transferência. E você pode nos falar um pouco de como que funciona atualmente essas normas de preço de transferência? De uma certa forma, o Brasil não sendo membro da CDE, no início, né, muito se discutiu, se questionou, mas, de fato, o que nós temos atualmente são regras, métodos tradicionais são previstos na legislação com margens fixas. Então, de uma certa forma, ele traz, assim, se a margem fixa é justa ou não, isso é algo para ser questionável, né? Mas, de fato, a legislação já prevê as margens máximas e as margens mínimas, né,
que são esperadas, né, que devem ser demonstradas nessas operações sujeitas ao cumprimento das regras de preço de transferência. Então, essas são as regras que nós temos atualmente. E muito se questionou se essas margens seriam razoáveis ou não, né? Então, atualmente as regras, trabalhamos com essas metodologias com margem fixa, né? Que inclui, né, importações e exportações de bens, serviços e direitos, aplicam-se também a juros, né? E os royalties na legislação atual estão fora, porque já existia uma legislação anterior que tratava sobre a dedutibilidade aplicável a operações de royalties, né? Legal. E quais seriam essas principais mudanças e o tamanho do desafio que isso representa para as empresas? Eu acho que o Romero já, né, nos comentários dele, já meio que mencionou um pouco do que é esperado, né? A Receita Federal, nesses 4 anos, já em 2018, a pandemia, a gente perde um pouco a noção do tempo, mas já vem fazendo um exercício muito completo, discussões, né, com a OCDE, justamente para, né, discutir e ver quais são as alterações que são necessárias para o nosso regramento de preço de transferência, né? E dentre as principais alterações que foram apresentadas pela Receita Federal no decorrer deste ano, tem de fato aumento no tipo de documentação que as empresas vão estar sujeitas, né? Então, atualmente, as empresas brasileiras, dentro da legislação atual, elas têm que apresentar a declaração país a país, que é o country by country, né? É previsto que nessas alterações as empresas também teriam que apresentar o que chamamos de master file e o local file, né? O master file com informações muito mais do grupo e local file, como o próprio nome diz, são informações muito mais atinentes à empresa brasileira, e isso está muito em linha, né, com o comentário do Romero, na qual a gente diz que a análise de preço de transferência nessa nova realidade que virá, ela de fato vai ver muito mais o perfil, né, da empresa, o perfil da operação. Ao passo que, atualmente, nossas regras são muito focadas na produto a produto, serviço a serviço, né, direito a direito. Então, com as alterações que estão previstas, a gente vai analisar muito mais agora a transação, a empresa, o perfil da empresa, né? Então, isso já é uma alteração significativa. Em termos de metodologias também, então virão novos métodos, não somente... na qual envolve também a parte de lucros, né? Então, o TNMM, que foi mencionado antes, então, é previsto que o TNMM seja também introduzido à realidade Brasil, né? E também metodologias que também foquem na lucratividade, né? Então, isso é uma outra alteração significativa. A seleção do método, Kieran, atualmente nós temos uma liberdade. Então, isso é um aspecto positivo, de uma certa forma, que as empresas brasileiras têm a liberdade de escolher o melhor método que for mais apropriado. Nas alterações, isso não será mais uma verdade, porque a seleção do melhor método vai ser aquele método que seja mais adequado, né, e mais apropriado conforme as circunstâncias da operação, a disponibilidade da informação, né, para a documentação. Então, não teremos mais tanta liberdade, porque, de fato, o melhor método tem que ser aquele mais adequado, né? Haverão também algumas alterações no tocante a commodities, né? Porque hoje em dia as regras são muito mais rígidas, então acho que no tocante a commodities, as alterações previstas vão deixar as regras menos rígidas e mais abrangentes. Intangíveis vão ser incluídos agora também no escopo de transfer pricing. E acho que um outro aspecto aqui importante, e já mencionado anteriormente, é justamente a comparabilidade, né? Nós não temos ainda no Brasil dados aí disponíveis, né? Que poderão ser considerados para a parte dos comparáveis, né? Então, isso é um aspecto ainda que vem sendo discutido, né? Que tipo de comparáveis poderão ser aceitos para a realidade do Brasil, se poderíamos usar eventualmente dados, né, de países da região, né, da América do Sul, mas aí com que tipo de ajustes, né? Então, é um outro aspecto aí que vai também trazer um elemento de desafio aí para quando essas regras forem nossa realidade. E eu fico pensando aqui, se essa nova legislação seja aprovada no início do ano que vem,
vai ser implementado em um ano. Vamos supor que empresas têm esse prazo de implementação, que parece que teria. E você pode nos dar alguns exemplos dos desafios, práticas das empresas? Por exemplo, nós estamos discutindo aqui, tem que alterar, isso tem impacto no nível de sistemas das empresas, tem que alterar porque acho que como foi colocado, hoje tem muita informação que está feita via sistema. Acho que sim, acho que é um pacote aí, né? Acho que vai variar muito de empresa a empresa. O quão empresa, o seu grupo, por exemplo, tem as políticas, né, corporativas, o quanto o grupo já consegue, né, gerar esse tipo de informação para que o Brasil também seja compliant nesse sentido, né? Então, muito aí, o desafio, o tamanho do desafio, eu acho que ele vai variar de empresa a empresa. Acho que com base em tudo que a gente vem discutindo aqui e, né, foi falado com relação às alterações, esse exercício, por isso que esse exercício prévio, que muitas das empresas, a gente tem assessorado alguns nossos clientes a fazer essa modelagem prévia, já é um bom indicador para saber o quanto a empresa vai ter que se mover, né, para que ela consiga estar compliant, digamos que se virarmos a chave e a legislação sendo aprovada em 23, já a partir de 2024, né? Então, isso vai depender muito também, acho que a gama de informações, o quão a agilidade para se gerar essas informações, de buscar essas informações, né? Acho que algumas vão ser desafiadoras, né? Comparáveis, por exemplo, no mercado brasileiro, mas acho que esse exercício é muito importante para que se possa avaliar, né, qual o status atual, tirar uma fotografia atual de como as empresas estão ao virarmos a chave para essas alterações. Um ponto que a gente já tem percebido, né, a gente já esperava isso, pensando em termos conceituais, mas vem percebendo com base nesses trabalhos que a gente já tem feito, que você tem também dentro, obviamente varia de empresa para empresa, mas também há uma certa variação entre setores. Você tem alguns setores, por exemplo, vou usar o setor farmacêutico. As empresas estrangeiras do setor farmacêutico que operam aqui, via de regra, não produzem a molécula, o ingrediente ativo aqui. Então, isso faz com que, por exemplo, o perfil funcional de uma operação brasileira na indústria farmacêutica tenda a ser, não sempre, mas tenda a ser mais rotineiro do que empreendedor, no linguajar OCDE, ou seja, seria uma análise funcional possivelmente menos complexa, por exemplo, do que a de uma montadora brasileira, que é altamente regulada, que tem necessidade, por inovar alto que seja, de demonstrar conteúdo local. Então, tem pesquisa e desenvolvimento no país. Então, a depender do segmento, o tamanho da possível divergência ou o grau de complexidade, ele varia. Se eu tiver, por exemplo, uma multinacional brasileira com a sede no país, suas principais funções de tomada de decisões de riscos no país, a análise dessa vai ser a mais complexa de todas. Então, eu tenho realmente aí um grau de complexidade que varia também por segmento, por tipo de empresa, além no caso individual, obviamente, de cada uma, mas tem alguns setores que vão ter mais trabalho, digamos assim, ou vão correr mais riscos do que outros. Legal. E nós estamos falando de quanto tempo que as empresas levariam para se adaptar e quando que eles deveriam estar começando esse processo? Acho que começando já, né? Assim, pelo menos não temos ainda, né, a legislação, o texto da legislação, mas as alterações já foram compartilhadas pela Receita, apresentadas pela própria Receita. Eu acho que assim, esse exercício é muito importante, e tudo pelas discussões que a própria Receita vem falando, não deve haver um período de transição, né? Porque esse assunto já vem, o Brasil pediu, né, a sessão, fez a solicitação da sessão ao CDE em 2017, em maio de 2017. 2018 e 2019, de fato, foram 2 anos muito produtivos, né, de discussões e reuniões e estudos entre o CDE e a Receita Federal. Aí a pandemia veio, né, 2020, e ficamos 2 anos aí vivendo, né, a pandemia. Então, assim, eu acho que essas alterações, pelo tudo que a gente vem acompanhando, já serão uma realidade muito breve. Acho que isso está em linha com o que o Romero discutiu
com relação ao processo de acessão CDE, porque é um dos temas, né, relevantes na agenda para esse processo de acessão. Então, ou seja, esse exercício já tem que começar o quanto antes para que, de fato, uma vez que iremos mudar nessa análise, a forma de avaliar, né, o compliance com preço de transferência, para verificar se temos ainda tempo hábil, né, para verificar se há alguma ação a ser tomada para que consigamos termos uma implementação menos impactante, né, no dia a dia das empresas. Diria sim, Kiren. Havia uma expectativa forte que essa lei ou essa medida provisória seria aprovada esse ano ainda. Depois isso diminuiu pós-eleições. E que ela viria, como a Michela falou, sem período de transição. Ou seja, em tese, as empresas já deveriam ter se preparado para uma mudança valendo em janeiro de 2023. E o que a gente tem hoje de perspectiva que isso não ocorra, né, que a mudança vem em 23 para valer em 24, acaba sendo aí um respiro para as empresas que não fizeram essa análise prévia, ganharam aí algum tempo a mais para fazer, mas eu entendo que a gente já está na prorrogação. Então, ou seja, vocês dois vão estar de volta no início da semana que vem para nos falar que chegou a norma e já estamos na corrida. Não, eu acho que não. Eu acho realmente passou a ser remotíssima a perspectiva de que qualquer coisa aconteça de votação esse ano. Então, realmente, isso aí, ainda existe algum risco? Existe, mas eu diria remotíssimo que isso ainda aconteça esse ano. Eu ainda não digo que não existe o risco, porque as contas aí da PEC da transição, da LDO do ano que vem, não fecharam. E essa mudança é percebida pela Receita Federal como arrecadatória. Então, ainda tem essa possibilidade, tá? Mas essa possibilidade, eu entendo, é quase nula esse ano. Então, por isso que eu entendo que provavelmente a gente vai estar conversando aqui sobre a mudança aí no primeiro trimestre, talvez. Vamos ver o que é que vem. Legal. Vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas, que a gente recebeu bastante pergunta aqui. Tem pergunta aqui de Letícia Gouveia, perguntando: uma empresa nacional que desenvolve atualmente um plano de internacionalização, buscando atuar em diferentes países e continentes, qual o principal ponto de atenção e qual o prazo a ser considerado para um planejamento mais globalizado e eficaz, ou seja, de forma que evita em um cenário futuro de entrada, com esse cenário futuro de entrada do Brasil, você ter um novo escopo tributário dessa internalização. Eu fico pensando aqui, para essas empresas, eu fico imaginando, a empresa está fazendo seu planejamento para a internacionalização, justamente neste momento. Nessa encruzilhada. Exatamente. Quais seriam as veja, de novo, é aquela old tale the tail shouldn't wag the dog, né? Assim, a gente deveria considerar que o plano de internacionalização, a princípio, ele deveria ser, em primeiro plano, ótimo para a internacionalização, para os negócios, né? Obviamente. Então, o aspecto de preço de transferência passa a ser consequência, sempre deve ser consequência. O que ocorre é que, certamente, existem algumas decisões tomadas quanto à internacionalização, tipo, que pessoas eventualmente vão ser expatriadas do Brasil para fora, como é que essa determinada função vai ser desempenhada, vai ter procurement lá fora, não vai ter compras aqui ou lá. Você tem aí um desenho que pode trazer alternativas para o negócio, que podem ser ambas boas ou neutras, né? Só que para fins tributários não são. A depender de onde aterrizem determinadas atividades, ativos, funções e riscos, se no Brasil ou fora, esse momento agora de desenho e de concretização de um plano de internacionalização vai determinar o preço de transferência futuro. Então, uma dica que eu teria para essa pessoa que fez essa pergunta é o seguinte: se realmente a norma não for publicada esse ano, você teria o ano de 2023 ainda para repensar a internacionalização, antecipando, como a gente falou antes, os efeitos da nova regra, para dizer, olha, onde é que o desenho do negócio é ótimo
mas que tem uma carga tributária diferente. A depender do destino da internacionalização, por exemplo, você pode ter uma carga diferente. Então, você tem aí, de fato, ainda algum tempo para contribuir com o desenho da internacionalização, considerando a regra nova. Se a regra nova já tivesse passado, você não ia ter mais tempo. O ponto para ela seria muitíssimo cuidado com a análise funcional, principalmente da sede. A análise econômica da sede é muito complexa, sempre é. Aí que estão os intangíveis normalmente sendo produzidos, normalmente. Mas um segundo ponto é, se a internacionalização está em curso e a regra ainda não está valendo, você tem ainda alguma flexibilidade para desenhar a internacionalização de modo bom para os negócios, mas que talvez seja mais eficiente do ponto de vista tributário. Tem uma outra pergunta aqui de Anderson Leal, perguntando, poderiam comentar, por favor, sobre as dificuldades culturais para entrar no Brasil, para a entrada no OCDE, por exemplo, o nível de sonegação fiscal, resistência, uma tributação de renda em relação à tributação sobre consumo. Eu imagino que isso tem a ver, talvez tem, já que a gente vai entrar no novo tipo, acho que Romero, você já comentou talvez do ambiente controvérsia que teria com um novo ambiente de preço de transferência, mas isso talvez com as outras regras também você enxerga que poderia haver um desafio? Não, eu entendo que não tanto. E até me permitam aqui um comentário jocoso com quem fez a pergunta, mas tem uma diferença cultural muito grande entre o sul da Itália e o norte da Alemanha, ou entre a Grécia e os Estados Unidos. E essas, inclusive em termos de compliance, sonegação, etc. E isso não, o tax gap, né, que se chama, isso não impede o desenho de regras e o exercício de compliance num padrão aceitável. Eu diria, o fisco brasileiro é estado da arte. O fisco brasileiro, compliance, o enforcement brasileiro é estado da arte. Ele é da média para cima do que seria um país membro da OCDE. Então, a luta contra a sonegação, etc., o Brasil vai sair com 5 estrelas, enquanto outros países membros da OCDE só teriam 3 ou 2. Agora, no desenho das normas, a carga tributária está desequilibrada, sobrecarregando o consumo, sobrecarregando o trabalhador, subtributando talvez em algumas situações setores ou capital. Isso tudo é esperado que seja, digamos, uma convergência não necessária para a acessão. O que é que eu quero dizer com isso? Desde que o Brasil, no que ele faça, não esteja obstaculando o comércio internacional e investimento estrangeiro, se ele vai tributar mais a sua população no consumo ou na renda, a OCDE não se importa. Agora, uma vez que, como o Brasil tributa o consumo, influi no comércio internacional de uma forma desproporcional, aí a OCDE se importa, ou seja, os países membros da OCDE se importam. Por isso que no plano de acessão, você não tem essa revisão da carga entre capital e trabalho e consumo e patrimônio. Você não tem. Agora, você tem a análise da tributação do consumo nas hipóteses em que geram empecilhos ao comércio internacional, ou seja, resíduo tributário, créditos acumulados não restituíveis, etc. Você tem aderência aos padrões da Convenção Modelo. Então, você tem aí até uma desoneração do capital, diria, e das transações. Então, realmente, essa questão do alinhamento aí, da distribuição da carga tributária, não vai ser pedágio, requerimento para acessão. Mas não tenha dúvida que vai virar um ponto de pressão fortíssimo, que inclusive já vem sendo utilizado pelos proponentes de reforma tributária da renda no Brasil, corretamente, por sinal, para que o Brasil não seja tão diferente assim dos outros membros. Legal. Tem uma outra pergunta aqui de Fabiana Ximenes perguntando atualmente sobre os preços comparativos. Tipo, atualmente o Brasil não tem uma base de consulta com informações de empresas para aplicar a fase de comparabilidade para o cálculo de preço de transferência e outras práticas solicitadas no guia que ainda precisamos implementar aqui no Brasil. Portanto, qual que seria o período exigido pela OCDE para o Brasil finalizar essa implementação?
A OCDE não pediu período nenhum para isso não está nos planos, ao contrário. A OCDE, quando fez o trabalho conjunto técnico, que a Michela mencionou bem, do relatório que foi publicado em 2019, naquele momento havia previsto um período de transição, né? As novas regras seriam publicadas, mas em 2 anos elas passariam a ser obrigatórias, ou seja, tanto a Receita Federal quanto as empresas teriam 2 anos aí para ir se adaptando com diversos temas, inclusive esse dos dados. Agora, né, não estamos mais em dezembro de 2019, agora que a gente está em dezembro de 2022, a narrativa, a posição da Receita Federal foi outra. Foi, olha, vamos com o que temos, vamos aceitar dados internacionais sim, quando a comparada for estrangeira, vamos, né, utilizar de consultas vinculantes e alguns outros mecanismos para lidar com essa dificuldade, mas vamos virar a chave, como Michela bem falou. Então não vai ter um prazo nem dado pela OCDE e já assumido pela Receita Federal, dado pela lei brasileira para o contribuinte brasileiro. A perspectiva é que não haja prazo. Existe sim um esforço feito por instituições que representam contribuintes, como o CNI e outros, para que, dada a complexidade da norma, você acabe tendo uma adoção inicial optativa, para que talvez, a partir do 2º ano, seja obrigatória. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil que isso ocorra, principalmente se a lei sair. Se a lei saísse agora no apagar das luzes, provavelmente a gente conseguiria isso. Mas a lei saiu em 2023 para valer em 2024, aí eu acredito que não vai ter nenhum período de transição além do próprio ano de 2023. Acho que já estamos chegando aqui no final do nosso tempo e aí eu vou pedir algum comentário final sobre esses desafios que tem para as empresas brasileiras. Romero, se você quer fazer os seus comentários finais? Meus comentários finais são, muito embora eu tenha aqui talvez enfatizado o lado das dificuldades e da complexidade, eu acho que o primeiro ponto é procurem dentro das empresas aonde é que as novas normas podem trazer oportunidades. E as oportunidades, às vezes, é de trazer para o país mais produção, mais atividade. Você pode, no passado, ter tido o Brasil ter sido descartado do mapa interno, da competição que existe internamente nas multinacionais por partes de produção, de conjuntos, de peças, de kits, ou partes de atividades de desenvolvimento e prestação de serviço, muitas vezes por conta da dupla tributação. Na medida em que agora a gente tem essa perspectiva das novas normas, onde a dupla tributação que aconteceria não iria acontecer mais, você passa a ter o Brasil como candidato a receber mais investimento, de fato, a ter mais atividades, ter mais produção, atividades rotineiras, maquiladoras mexicanas, essas coisas que seja. Mas o fato é, um lado da moeda positivo é esse, você pode ter o Brasil mais disponível para participar mais da cadeia de produção da sua empresa. Então, muita atenção a isso. Isso é um assunto realmente para o tributário abrir os olhos do C-level das empresas brasileiras, da subsidiária brasileira quanto às estrangeiras. E no caso das multinacionais brasileiras, realmente agora chegou a hora de uma discussão madura sobre como a empresa de fato é. Ela é uma exportadora apenas? Ou ela é uma multinacional? Se ela é uma multinacional, a internacionalização dela, ela está otimizada para fins empresariais? Ela é o máximo que poderia ser? Ela estando, provavelmente a solução de preço de transferência vai ser boa. Ela não estando, provavelmente talvez ela agora tenha um aumento de carga tributária. Então, você tem aqui uma encruzilhada, mas onde você tem um lado positivo que depende de uma proatividade. Então, a empresa sendo proativa, ela pode antecipar essas oportunidades de trazer mais atividades para o Brasil ou, eventualmente, de se internacionalizar mais, de um lado, e ela sendo reativa, ela ficando simplesmente na expectativa do compliance, eu não tenho dúvida que aquelas que são hoje mais complexas vão correr simplesmente um risco grande. Aquelas que são menos complexas vão correr um risco menor. Mas simplesmente é um risco que está vindo em se você ser reativo. Então, últimas palavras são realmente seja proativo e agora chegou a hora de pensar com um chapéu empresarial. Realmente deixar o tributário como consequência.
Legal, obrigado, Romero. E, Michelle, os comentários finais para... Acho que a Romero já resumiu de uma forma, né, muito boa aqui, de fato, a mensagem, né, a preocupação que a gente tem. De fato, é uma alteração, vai mudar o nosso dia a dia, certamente. A complexidade inerente do processo, certamente. Mas, por outro lado, também, é também um momento também para reavaliarmos as funções, né, as responsabilidades que as empresas brasileiras participam dentro do grupo, justamente porque não só as dificuldades vêm, mas também um momento também de verificar oportunidades que possam surgir também em decorrência do processo de mudança. Legal, muito obrigado, Michelle. E acho que com isso chegamos na parte mais importante do nosso evento, onde Joyce vai nos falar quem vai levar o chocolate. Obrigado, Kyrian. Agradeço a participação de todas e de todos. Agradeço, inclusive, a participação do pessoal que recebeu premiação durante o ano e nos ajudou com a divulgação. Hoje, quem ganhou foi a senhora Fabiana Ximenes, de Mirassol, no estado de São Paulo. Peço que aguarde o contato nosso. Obrigado e parabéns. Muito legal, parabéns. Então, acho que agora vai rodar o vídeo para chamar as pessoas que querem o registro para fins de treinamento. Então, deve ter aí, para que as pessoas que querem... Legal. Agora, para aquelas pessoas que querem o treinamento registrado para fins de CRC, precisa acertar 3 das 4 perguntas que já devem estar aparecendo agora. Então, já vai começar a aparecer os 4 perguntas. Precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não acerta a primeira vez, não se preocupa que as perguntas vão ser repetidos. Com isso, vamos falar um breve sumário do evento de hoje. Hoje falamos sobre o Brasil fazendo ascensão para a OCDE. Junto com isso, a gente viu que tem uma lista de desafios, de alterações que são necessárias para serem feitos. O Bibiano nos explicou das alterações na legislação, numa série de áreas, sejam cooperativo, educação social, trabalhista, que estão dentro do escopo dessa alteração. E aí tivemos o Romero explicando que dentro dessas alterações que são requeridas, tem áreas trabalhistas que são dentre dos maiores desafios para o Brasil entrar no OCDE. E aí, e talvez eu destaque para a área de preços de transferência, que tem uma expectativa de aprovação de uma regulamentação em 2023 para aplicação em 2024. E aí, além das outras alterações que estão sendo discutidas também, ou seja, as reformas tributárias que a gente já tem discutido, e que, em tese, isso faz parte dessas alterações. E aí, focado nesse tema do preço de transferência, a Michelle nos trouxe os desafios específicos para as empresas na alteração dos preços de transferência. E aí parece ser uma alteração bastante relevante em termos de alteração para as empresas e talvez foi destacado a alteração, a necessidade de reavaliar as decisões estruturais das empresas, até onde que são localizadas as matrizes e as operações. E que dentro desse aspecto é uma alteração bastante relevante e urgente que as empresas precisam avaliar. Agora vou falar dos próximos itens que a gente tem. Acho que agora esse é nosso último evento para o ano. Acho que este ano
fizemos, acho que 37 ou 38 webcasts de 2 horas cada uma. Então, nosso programa de Novas Perspectivas, nosso programa de Novas Perspectivas, um nível de treinamento que são disponibilizados, ou seja, 76 horas este ano, e às vezes tem sido semelhante nos anos anteriores. Esse aqui já é o final do nosso 5º ano de Novas Perspectivas, e nosso programa é completamente aberto, gratuito, para quem quiser. Todo mundo que participa recebe certificação para participar pelo menos 1h30, 2 horas, e também o treinamento é válido para fins de registro no CRC, onde e aí em várias outras organizações também, por ser treinamento técnico de temas corporativos e na área de finanças, e que incluindo contabilidade, tributário, sistemas. Isso acaba sendo válido em vários ambientes. Inclusive, a gente está vendo várias empresas agora nos acompanhando em termos de ser parte do programa de treinamento das empresas. Nosso próximo evento é dia 11 de janeiro, onde a gente vai discutir as alterações que tem no mercado de capitais no Brasil. Então, o arcabouço de regulamentação para o mercado de capitais está alterando em 1º de janeiro. Então, já em 11 de janeiro, nós vamos discutir quais são essas alterações, junto com, espero que você junto os representantes de B3, para nos explicar o ambiente do mercado de capitais, como está sendo alterado, e quais são as expectativas, então, para essa nova regulamentação e as implicações, especialmente para aquelas empresas acessando o mercado de capitais pela primeira vez. Então, esperamos que você junto conosco em 11 de janeiro. Tem aqui, a gente agradece as perguntas de todos, e aqui, para aquelas pessoas que a gente não conseguiu responder as perguntas, tem aqui os e-mails dos panelistas, onde você pode acessar diretamente. E muito obrigado pelos comentários. Nós temos aqui de Denise Fernandes, de Flávio Camargo, de Fabiana Ximenes, de Alessandra Ferreira, de Renata Matos, de Letícia Gouveia, e de Isaías Vasconcelos, Guilherme Hanchi, José Roberto, e todos os outros que mandaram comentários e perguntas. A gente agradece a interação. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, você pode encaminhar diretamente para nossos panelistas que estão aqui no e-mail. E aqui dentro da nossa da prova final, já estamos na penúltima pergunta. Então, já foram as 4 perguntas, está sendo repetido os quatro perguntas. Agora agora foi para a última pergunta, ou seja, quais são os seguintes ministérios que fazem parte do Conselho Brasil OCDE, ou seja, tem de Economia, Relações Exteriores, Secretário-Geral da Presidência da República, ou todos os anteriores. Então, tem as 4 opções, aí tem que escolher uma opção na resposta, e acho que com isso é a nossa última pergunta, ou seja, já estamos chegando no final do nosso webcast de hoje. Aí só falta desejar todo mundo boas festas. Espero que aproveite o tempo para descansar com uma família, para fazer os reencontros, e recarregar as baterias para o ano que vem. Acho que muitas
muitas pessoas, acho que no ambiente de finanças, muitas empresas fecham no final do ano e o desafio no início do ano, enquanto muitas pessoas estão na praia, quem trabalha na área de finanças muitas vezes tem esse desafio grande no início do ano. Então, aproveita para descansar, espero que todo mundo passe boas festas e esperamos encontrar todo mundo no ano que vem, em 11 de janeiro. Muito obrigado para todos. Acho que com isso vamos encerrar o evento para hoje.